Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Hoje nós vamos fazer a última reflexão sobre o fruto do Espírito. Começamos alguns dias atrás e falamos sobre cada uma das virtudes, uma após outra, e hoje então nós vamos concluir esta ideia sobre o fruto do Espírito. Texto de Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, ele faz um contraste com os versículos de 19 até o versículo de número 21, quando Paulo fala sobre as obras da carne. Então, ele primeiro fala sobre aquilo que nós produzimos de maneira natural, aquilo que nós fazemos como uma ação humana natural, que ele chama de obras da carne, e depois, em contraste a isso, ele fala sobre estas 9 virtudes que compõem o fruto do Espírito. Alguém poderia perguntar: ué, pastor, uma pessoa que não é crente, que não tem o Espírito Santo, ela não tem amor? Ela... Por exemplo, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não pode viver uma experiência de mansidão ou de paz, ou qualquer uma dessas virtudes que mencionamos, das 9 virtudes do fruto do Espírito? Certamente que em algum nível todos os homens podem desenvolver esta capacitação, mas os 9 juntos, sendo produzidos de maneira unânime, de maneira harmoniosa, só é possível como o resultado da ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Por causa de algumas coisas importantes que a palavra de Deus nos fala sobre nós mesmos. Por exemplo, o profeta Jeremias, escrevendo no capítulo 17, verso 9, ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Esta é a realidade humana. Jesus disse assim: porque de dentro do coração dos homens vêm os maus pensamentos, a imoralidade, o roubo, o assassino, o adultério. Então, estas coisas são produto da natureza humana. Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, ele diz que ninguém é bom, ninguém no mundo é inteiramente inocente. Capítulo 3, versos de 10 a 12, Paulo vai falar a respeito destas questões. Agora, a questão está aonde temos colocado a nossa vida. Por exemplo, logo depois do apóstolo Paulo escrever sobre o fruto do Espírito, no capítulo 3, verso 22, ele continua falando a respeito deste assunto. E aí no verso 8 e 9 do capítulo 6, Paulo diz assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Nós precisamos decidir aonde vamos investir a nossa vida. E aí o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para uma lei que é muito conhecida, que é a lei da semeadura. Se nós semeamos no Espírito, vamos colher no Espírito. Se nós semeamos na carne, vamos colher na carne. Não dá para semear uma coisa e colher outra. Não se colhe feijão numa lavoura de arroz. Não se colhe milho numa lavoura de soja. Cada fruto é colhido a partir daquilo que se semeia. Por isso, somos convidados pela palavra de Deus a semear no Espírito. No verso 25 do capítulo 5, Paulo diz: se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, por todas estas reflexões que desenvolvemos para pensar sobre o fruto do Espírito. Reconhecemos, ó Deus, nossa incapacidade
de produzir estas 9 virtudes. É possível que em algum grau alguém possa produzir uma ou outra, mas reconhecemos que as 9 virtudes só podem ser produzidas pela ação poderosa do Teu Santo Espírito na nossa vida. E nós queremos, ó Deus, oferecer ao Senhor toda a liberdade de ação. E temos investido, ó Deus, no Café com Fé, exatamente para que a gente possa semear no Espírito. E aí nós vamos colher frutos abundantes. Continue agindo em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?